Boa noite a todos. Quem eu vi, quem eu não vi, sejam todos bem-vindos nessa casa de amor, nessa casa de Jesus. E o nome já diz, né? Caminho da Luz. Então é aqui que nós estamos buscando o caminho espiritual. Agradecer a presença de todos, as doações, toda a ajuda, todo o auxílio que recebemos, com todas as obras da nossa casa, que dependem de todos nós. Senão ela não existe, ela não funciona. Agradecer muito. E o auxílio para a casa também, os gastos da casa são enormes. E com a colaboração de todos, a gente está conseguindo ir para adiante. E hoje, com a felicidade maior, essa casa abençoada, completando 23 anos. Não é? E a gente só tem que agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso mentor amigo, porque nós não estamos aqui por acaso. Eles colocam a gente no lugar certo, não é? E a gente aproveita essa oportunidade que Deus nos oferece para oferecer o nosso melhor. Sem medir cansaço, sem medir correria, sem medir nada. É para fazer, vamos fazer. E é para o nosso bem mesmo, né? Porque às vezes as pessoas ficam cheias de si, né? Olha, eu estou ajudando, fazendo, você está fazendo para você. Não tem que se orgulhar. Porque a dívida é sua. Quanto maior a nossa dívida, maior é o trabalho, a espiritualidade vai mandando. Aí pelo tamanho você já fala, nossa, eu devo ter feito coisa do arco da velha, porque só está mandando. E eles não se importam se você está na correria ou não, sabe? Então eu falo, tá vendo o que o Emmanuel fazia com o Chico? E assim a gente agradece trabalhando. Melhor forma de agradecer a Deus por tudo que Ele oferece para nós é trabalhando. Porque de boca é fácil, né? Obrigado, Senhor, deu tudo certo. E acabou. Agora, o obrigado, Senhor, deu tudo certo. Se doando, né? Se colocando à disposição, aí é diferente. E é importante. Então, hoje nós estamos comemorando essa casa abençoada. Eu tenho só que agradecer de todo o meu coração. Agradeço cada dia. Todos os dias eu trago a minha oração na parte da manhã, para os trabalhadores, para a família deles, para a nossa casa, por todos que frequentam a casa, que sejam abençoados, que alcancem aquilo que vieram em busca. Então, nas nossas orações cabe isso. À noite é a mesma coisa, agradecer, porque é aqui que a gente consegue relaxar, voltar para casa um pouquinho mais leve, deixar o peso da semana fora, para nós começarmos uma nova semana com uma vontade maior e protegidos também. Nós precisamos, né? O nosso planeta está numa situação difícil e vai depender de quem mora nesse planeta, nós, para que ele se mude, que ele se modifique. Não vai depender das montanhas nem do mar, como eu já falei. Vai ter a transição planetária, acho que vai mudar tudo de lugar, né? O mar vai para a montanha vai para o mar, não vai mudar nada. Problemas da natureza vão continuar de acordo com a necessidade da nossa evolução, mas a mudança aqui depende de nós. E como diz os mentores nas palestras, nos cursos que a gente faz, é a última oportunidade para ficar por aqui. Inclusive, abriram as portas do umbral e mandou descer, para aproveitar. Tem gente que está aproveitando só fazendo besteira. Vamos aproveitar para fazer as coisas boas. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, ver todo mundo aqui. A gente fica empolgado e feliz e emocionado por tudo que a gente recebe aqui. Passa por provas, dificuldades, tribulações que não são fáceis, mas a gente tem aquela consciência que faz parte da nossa evolução. Então, a gente nem pergunta por que eu estou passando por isso. Não. Para quê? Qual é a lição que isso está querendo me mostrar? Isso é que importa. É entender a doutrina consoladora que nos ajuda em tudo, porque é uma doutrina consoladora, libertadora, que ensina, que te mostra, isso aqui é assim, assim, assim. E aí a gente vai guardando aquilo no nosso arquivo mental e na hora da prova a gente se vira e depois dá tudo certo. E agradecendo a espiritualidade maior, o mentor espiritual desta casa, mas agradecendo as pessoas que já não estão mais aqui trabalhando, outros que já retornaram à pátria espiritual,
Mas nós vamos agradecer aqueles fundadores desta casa, aqueles que deram o primeiro arranco. E uma dessas pessoas maravilhosas está aqui. A nossa querida Ana Lu, a primeira presidente do Caminho da Luz, né? Correu, fez, foi atrás, registrou, fez tudo o que precisava para preparar essa casa. E eles abriram aqui o Anselmo, a Elce, o Pedro, que deram a saída de outro lugar e vieram e fizeram essa casa. E hoje nós estamos aqui. Então nós agradecemos aqueles que começaram e com todo o meu carinho, particularmente, com toda a minha gratidão, sempre, seu Iraci e a Damares, me acolheram. Eles abriram a porta dessa casa para mim, quando eu cheguei de São Paulo, vai fazer 16 anos. Abriram o coração, confiaram em mim e no meu esposo, deram todo o crédito para nós, sem conhecer. Só passei na entrevista com ele e falei o que eu fazia e o que eu sabia. Não é muito, mas eu estou aqui. E foi a casa que me acolheu. Eu não precisei falar muita coisa, não. Se vê que já estava preparadinho. Porque antes de mudar de São Paulo, já uns 2 anos antes, meu marido queria aposentar, queria sair de São Paulo, né? E eu, nas minhas orações, eu falava, meu Deus, eu não sei onde eu vou morar, que casa eu vou comprar, que centro espírita eu vou trabalhar. Eu não sei. Mas como o senhor sabe, vou deitar e dormir. O senhor vai me mostrar. E minha irmã me levou não sei aonde e tal, e nada, né? Minha irmã falou, puxa vida, né? Não, nem ligou, não sei o que lá. Eu falei, não esquenta a cabeça, meu lugar está guardado, eu só não sei onde é. Ai, eu tenho que ir lá no Caminho da Luz, quinta-feira, que eu estou fazendo tratamento de passe. Você quer ir lá conhecer? Eu falei, vamos. Aí fui, eu tinha ido em outro lugar com ela aí. Ela me apresentou e aqui estou eu. Para a alegria de vocês ficarem olhando para mim. Né? Não, Juliana? A Juliana está até entorcendo o pescoço. E a amizade que a gente tem, gente. Não é só chegar aqui, trabalhar, fazer o passe, não sei o quê, e tchau, gente, até a próxima. Não, é a fraternidade. É o carinho que nós temos um com o outro. Aquela liberdade de se abraçar, de dar risada, de brincar um com o outro. Né? Vai chegando, a gente já vai brincando. Hoje aqui nós temos a capa do Batman. É uma maravilha isso. Esse entrosamento gostoso. Não pode ser aquela coisa fechada, sabe? Você entra no centro, você toma passe e você sai. Olha que nem... Mas não tem afetividade. E nós precisamos é disso. Então a nossa gratidão. Seu Iraci e a Damares, que abriram as portas, abriram o coração, me acolheram com todo carinho e confiaram. E aqui nós estamos fazendo o nosso pouquinho. Não é muito, mas estamos fazendo. E hoje não tem evangelização, porque a Aninha e a Alessandra não estão aqui, né? Aconteceu um imprevisto. Então os nossos amiguinhos hoje vai ficar quietinho do lado da Flávia, maravilhoso. Não é não, Flávia? Presentão de Deus para ela. E a gratidão é o que eu tenho que falar, por todos, né? Eu acho que eu estou... desde cedo, ansiosa e muito emocionada de poder estar aqui. Vivi coisas e coisas dentro dessa casa. Aprendi muito, doei só um pouquinho, sofri bastante, chorei muito. Tudo que eu precisava para dar o meu testemunho de perseverança, de determinação. E aqui eu estou. E vamos continuar, porque faz parte do nosso progresso. Nem tudo é alegria, não. A gente tem que aprender a conviver com tudo isso, mas tirar proveito. Né? Faça sol, faça chuva, abre o guarda-chuva e vai. Né? Então a gente anda sempre com o guarda-chuva aberto, que se chover não molha. Né? E eu aprendi uma coisa muito importante na Federação Espírita de São Paulo e também na Sociedade na USE também, que a gente fazia muito curso. Todos eles eram enfáticos para quem estava começando o primeiro ano. Logo no início, se vocês saírem daqui, vão continuar estudando e vão trabalhar numa casa espírita, só pensa numa coisa. Vai acontecer 1000 coisas, porque ali são uma porção de gente com cabeça diferente.
Quando acontecer alguma coisa que não é do agrado, pensar. Você está trabalhando para Jesus. Você não trabalha para o diretor, nem para o presidente, nem para colega, nem para ninguém. Para Jesus. Aí você enfrenta qualquer parada. E realmente é verdade. Eu falo isso de experiência própria. Olha que eu já passei por cada coisa, em todas as casas, né? A gente passa. Aí na hora que dava aquela coisa, eu falei, eu estou trabalhando para Jesus, então vocês que se resolvam. Pensava comigo, né? Aí não me metia com nada, não. Ficava na minha e pronto. E é esse que a gente tem que ver, né? Então fica essa emoção, esse carinho, essa alegria de poder estar aqui. Essa casa que me completa, eu, meu esposo, né? E enquanto a gente puder e Deus der saúde, nós vamos continuar. Eu trouxe uma mensagem muito bonita para nós, que trabalhamos na casa espírita, aqueles que frequentam, que é muito importante, não é? De tantas mensagens que tem, eu peguei a primeira que estava lá na minha pasta, faz tanto tempo que eu tenho isso aqui. Então eu vou convidando, está acendendo esse? Tá. Primeiramente, eu vou convidando a todos para fechar os olhos. Vamos relaxando a nossa mente, vamos relaxando nossos braços, nossas pernas, vamos relaxando os nossos ombros, vamos nos colocando à disposição da espiritualidade, para que possamos usufruir da melhor maneira possível tudo aquilo que a espiritualidade já preparou desde as primeiras horas da madrugada para cada um de nós. Quando chegamos aqui, eles já sabiam quem ia estar aqui. Até a cadeira que a gente senta, eles sabem. Então vamos aproveitar tudo que eles fizeram com muito amor. O mentor espiritual dessa casa, Itaporã, sua legião de companheiros, os nossos mentores, a espiritualidade maior. Aproveitar da melhor maneira possível, para que possamos levar para o nosso lar, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor, tudo que estamos recebendo. Colocar tudo isso dentro de nós, para distribuir um pouquinho para o nosso próximo. Que neste momento, nosso Mestre amado Jesus possa envolver a cada um de nós no seu amor, na sua luz. Que nesses momentos, Senhor, tão especial em nossa vida, possamos olhar para cima e agradecer sempre a oportunidade bendita de conhecer a doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, libertadora, esclarecedora. Agradecer por poder ter uma casa que nos acolhe, para que possamos dar continuidade na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. E hoje, muito especialmente, agradecendo pela casa Caminho da Luz, que tanto bem nos traz, tantos ensinamentos, aprendizagem. Agradecendo, Pai, por mais essa noite abençoada. Agradecendo a presença dos irmãos encarnados e desencarnados, todos aqueles que hoje estão aqui comemorando com a gente. E que cada um de nós, Senhor, possamos retornar aos nossos lares, levando muita paz, tranquilidade e serenidade em nossos corações, muita gratidão por poder ter essa casa, tudo que nós recebemos, para vivermos um pouco melhor. E que cada um de nós possa doar o seu melhor a cada minuto, cada um fazendo aquilo que pode, aquilo que sabe, aquilo que é possível. Que seja uma coisinha pequena diante dos olhos dos homens, mas para Deus é enorme. Mas que seja feito com amor, com carinho, com devoção, com entrega. Agradecer ao Mestre amado Jesus por esse banquete espiritual desta noite, por esse pão espiritual que vai alimentar o nosso espírito tão endividado, tão carente, tão necessitado. Agradecer a Deus nosso Pai, em sua finita misericórdia, que permite que sejamos amparados e assistidos pelos bons espíritos, pelo nosso anjo guardião,
pelos benfeitores espirituais que zelam pelo nosso progresso, que torcem pela nossa vitória espiritual. Agradecendo, Pai, a oportunidade de viver e aprender. Bendita seja a reencarnação. Bendita seja, Pai, cada vez que encarnamos nesse planeta ou em outros planos habitados, para que possamos um dia nos tornar espíritos melhores, espíritos iluminados. Leve o tempo que levar, mas com o nosso esforço a cada encarnação, nós vamos conseguir. E nesse momento de luz, Senhor, agradecendo todas as bênçãos que recebemos no nosso lar, na nossa família, com os nossos amigos, levando o nosso pensamento naqueles irmãos que estão num leito de dor, hoje especialmente pelo nosso querido amigo, que ele seja amparado e assistido com todo amor e carinho, e que retorne melhor do que quando foi. E agradecidos que estamos, pedimos licença, Pai, para iniciar o nosso encontro dessa noite. Que cada trabalhador seja envolvido em muita luz, muita paz. Que todos os tratamentos sejam abençoados. Que cada um possa receber o melhor que Deus puder nos oferecer. E assim, com muita gratidão, nós vamos fazer uma mensagem que nos fortalece e que nos alerta quanto à nossa responsabilidade de espíritos imortais reencarnados nesse momento aqui na Terra, cheios de dívidas, cheios de sentimentos negativos, imperfeições, e precisamos lutar muito para nos libertar. Orando a cada dia. Senhor, fazei-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me por misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Assim seja. Graças a Deus, essa mensagem é de Meimei, uma mensagem muito importante, principalmente para nós, né, que estamos buscando o caminho do bem. E hoje nós vamos recebendo com muito carinho o nosso irmão Valteir, que ele seja sempre bem-vindo, ele sabe que é sempre bem-vindo, que ele seja envolvido com muita luz, com muita paz, que cada um de nós possa transmitir a ele toda a energia boa, que os mentores o envolvam, iluminem, inspirem, para que ele seja sempre presente na nossa vida, na nossa casa e em todas as outras casas. Seja sempre bem-vindo, que ele sabe que é, né? Ele, a Rose, e hoje tem neto na parada aí, né? Tem neto também, tudo bem-vindo.
Ai, muito prazer. Muito prazer. Ai, que beleza, maravilha. Sejam sempre bem-vindos, viu? E uma boa palestra para todos nós, né? Ela podia prosseguir, né? Posso ficar à vontade com o tempo? E aí, gente? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de todos. Parabéns à casa, né, pelos 23 anos, aos seus fundadores, né? Por terem a coragem, né? Não é fácil, né? E minha irmã abrir uma casa, né? Não é fácil, é muita responsabilidade, a gente sabe disso, né? Um abraço para a Eliane, que está aqui, minha companheira lá do Joana de Anjos, né? Obrigado. E a todos os trabalhadores da casa. Eu não vou usar muito tempo, porque tem a festa do Divino. Não é? É uma festa católica, mas nós não temos preconceito, temos, gente? Não temos, né? Ontem nós já fomos lá, né, meu filho? Já aproveitamos um pouco, né? Abraçamos alguns amigos na praça, então é muito gostoso esse convívio, né? Entre outras pessoas, conviver socialmente é muito bom. Eu trouxe 3 livros aqui, achando que eu poderia começar um pouco mais cedo. Não vou usar os 3, porque a Maria José realmente deu um espetáculo aqui, os comentários, a prece de Meimei maravilhosa, né? Então nós estamos diante aqui de grandes divulgadores da doutrina, o Anselmo, temos a Eliane, temos a Maria José, nosso irmão, o Eduardo. Então nós temos alguns divulgadores. Tem mais algum divulgador aqui, espírita? Só esses mesmo? Então tá bom. Porque nós somos... Ana Lúcia. Ana Lu. Diego, o Diego, o presidente a gente sempre esquece, né? A gente sempre esquece o presidente. Mas nós somos divulgadores, né, meus irmãos, da doutrina espírita, porque a gente só divulga aquilo que nos faz bem, né? É igualzinho notícia, né? A gente tem que dar as notícias que fazem bem. Infelizmente, hoje a gente ouve muitas notícias que nos fazem mal, né? Como o tema que eu vou falar e passei para o Diego é uma reflexão espírita sobre a paz, né? Meimei já falou sobre a paz aqui, não é isso, Maria José? Então, assim, a gente tem que pensar que para conquistar essa paz no mundo de provas e expiações, a gente tem que entender o cenário que nós estamos vivendo no mundo, né? E o cenário é um pouco assustador. Eu lembro que quando Israel atacou o Irã, né? Eu falei assim, agora vai ter a Terceira Guerra Mundial. Né? Graças a Deus, a gente sabe que os homens, à medida que desenvolvem a sua inteligência, eles pensam um pouco mais, né? Sobre a destruição. Então, assim, eu lembro da primeira bomba, né, que caiu lá em Hiroshima, Nagasaki, que causou uma comoção na época, né? E a partir dali a gente imaginava assim, eu não tinha encarnado ainda não, tá, gente? Eu encarnei em 59. Em 45 eu não tinha encarnado ainda. Mas assim, quando caiu essas bombas lá, a gente imaginou assim, bom, é uma destruição e que ela não vai acontecer mais, né? Porque foi uma coisa horrorosa, né? A história nos conta o horror daquele momento, né? E a guerra até se encerrou a partir daquele instante ali. Mas o que aconteceu? Né? A bomba atômica ela se proliferou, né? Quase todos os países hoje em dia têm uma arma atômica, né? É como se assim, os vizinhos, né? As nações vizinhas falassem assim, não mexe comigo porque eu tenho uma arma atômica, né? Mas o outro também tem, então não mexe comigo também. Então ninguém mexe com ninguém, né? E aí ninguém detona, né, essa bomba atômica, mas fica no ar, né, esse peso. Imagina as pessoas que não têm esse entendimento, né, que a doutrina espírita nos dá, e entendimento que eu digo é sobre a vida futura e sobre o dogma da reencarnação. Então, quando a gente tem conhecimento da vida futura, ou seja, que a vida espiritual é a verdadeira vida, que tudo que é matéria é finito, né? Acaba, se consome, a gente se consola um pouco com isso, né? Porque a gente sabe que a verdadeira vida, então, não é essa. Essa é a nossa crença. O outro ponto da nossa crença, foi falado aqui, é a reencarnação, que nos dá a oportunidade de reencontrarmos com aquelas criaturas que a gente viveu e de alguma forma prejudicou ou nos prejudicaram, para o acerto. Porque tudo tende para a bondade, tudo tende para o amor, tudo tende para o bem, né?
É assim que vai ser o progresso, se efetua o progresso do espírito. Então, nós espíritas entendemos a reencarnação como a prova da justiça de Deus. E eu falo isso porque nós aprendemos com Jesus e somos seguidores de Jesus. Acredito que todos nós que estamos aqui somos seguidores de Jesus. Acreditamos em tudo que ele fez, em toda a sua obra, em toda a sua missão aqui na Terra. Então, como cristãos, nós entendemos e acreditamos em que Jesus nos falou. Ele disse que Deus é bom, né? Que Deus é justo. Então, se Deus é bom e Deus é justo, tudo o que acontece no planeta é bom e justo para aqueles que vivem aqui. Mesmo a gente falando assim, mas pelo amor de Deus, com tanto sofrimento é bom e justo, ensina-nos os Espíritos que todo sofrimento por que passamos, né, são oriundos dos erros que nós cometemos. Então não existem injustiçados no mundo, segundo o Espiritismo. Não existe injustiçado. Aquele que se sente injustiçado hoje, ele com certeza cometeu algum equívoco em vidas passadas para hoje estar passando por isso. Esse é um ponto. O outro é que nós escolhemos as provas pelas quais nós passamos na Terra. Nós escolhemos. Nós escolhemos a família, nós escolhemos a profissão, nós escolhemos o país. Ninguém impõe isso, a não ser para aqueles espíritos ainda endurecidos, né, que necessitam de uma encarnação compulsória, que a gente chama, e eles não têm direito de escolha, porque não têm capacidade de escolher as provas e as expiações pelas quais eles passarão. Existem espíritos nessa situação ainda. Mas nós sabemos que a grande maioria de nós passa por essa conversa com os anjos guardiões, como disse a Maria José, com os amigos espirituais, e ali sentamos e delineamos a nossa existência. Como que nós vamos viver na Terra? Em que lugar que nós vamos viver? Quais pessoas que vão conviver conosco? Normalmente convivem conosco aquelas pessoas que nós em algum momento da vida tiramos a paz delas. Né? Eu espero que meu filho que está aqui hoje em Caravaggio entenda isso, né? Que se ele tirou a minha paz e eu tirei a dele, estamos hoje aqui juntos para unirmos, né, em nome do amor e esquecermos as nossas desavenças do passado. Então é para isso que a gente encarna e desencarna, encarna e desencarna, né? Como diz Kardec, é assim que a gente efetua o nosso progresso, né? Então, para a gente conquistar essa paz, a gente tanto almeja, eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, a gente está almejando paz, né? Nós estamos no século XXI, imaginávamos nós, né, Diego, que não teríamos mais um mundo de tanta violência no século XXI, de tantas guerras ainda proliferando pelo mundo, mas estamos convivendo com isso. Então nós passamos momentos terríveis. Eu sou de 59, como eu já disse, não peguei a Segunda Guerra Mundial, mas eu peguei algumas doenças graves, a tuberculose, depois veio a Covid. Olha só a distância. Mas a maioria da minha vida foi só bênçãos. Foram só coisas boas, né? Eu casei com a mulher que eu amo. Tive os filhos que eu queria ter. Tenho um neto maravilhoso, que me dá um certo trabalho, mas é bacana pra caramba. Hã? Brincadeira, João, brincadeira. Então, assim, a gente tem muitas bênçãos para agradecer a vida. Então, uma existência minha de 66 anos de idade, se eu for colocar, né, na ponta do lápis, eu tenho muito mais bênçãos do que problemas, do que dificuldades, né? Passamos por doenças, né, próprias, passamos por doenças da família. Meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, minha irmã desencarnou, um cunhado, que era um segundo pai que eu tenho, desencarnou, amigos queridos desencarnaram, já voltaram para o mundo espiritual, e eu, teimosamente, ainda estou aqui, né? Nós éramos 4 amigos, né, Rose, inseparáveis, e a Rose ainda falava para mim assim, ó, você é o resta um. Era um jogo, né, que tinha na época, né? Resta um. Esse resta um sou eu. Então eu não sei quando vão me chamar. Mas os amigos devem estar lá, né, doidinho para eu ir, né, porque a amizade continua, o amor continua, né? Então a gente é amado e querido, gente, nos 2 planos da vida, né? Também somos odiados nos 2 planos da vida. Eu espero, e Jesus me ensinou isso, ensinou a todos nós, cristãos, né, que a gente tem que se reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Então, eu procurei ver, depois de um certo tempo, né, passou a minha juventude translocada, né, em que eu fazia coisas meio absurdas,
vem a maturidade, a ficha cai, né? Entra a doutrina espírita em 87, né, Rosimar, na nossa vida e dá uma guinada. O ponto de vista altera sobre o mundo. O sentido da vida passa a ser outro. Não é mais a diversão, não é mais o dinheiro, não é mais a conquista material. É a conquista íntima, é a conquista espiritual que passa a fazer parte da nossa vida a partir desse instante. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque eu lembro, quando eu era jovem, eu queria casar com uma viúva rica. E eu casei com uma mulher, né, que não era rica. Então, assim, a gente vai... Oi? Nem viúva. Então, a gente vai mudando, né, a percepção do mundo. A gente quer ter as conquistas que os outros têm, quer ter o carro do ano, quer ter uma casa muito bonita. Conquistas essas que são naturais a gente buscar. Eu já falei em outras ocasiões aqui, em outras casas, né, que a riqueza não é proibida, não é condenada pelo Espiritismo, nem por Deus, nem por Jesus, por ninguém. O que se condena é o uso que a gente faz da riqueza que a gente tem na mão. Porque ela realmente nos cega, né, nos deixa mais egoístas do que nós somos. Pensamos muito mais em nós do que no outro. A gente percebe que o mundo está com poucos bilionários, né, e muita gente pobre, né? Então, essas pessoas que são bilionárias hoje, né, serão o proletariado de amanhã, segundo a justiça de Deus, se eles não cumprirem o dever que lhes cabe de auxiliar com a sua riqueza o progresso do mundo e das criaturas que vivem aqui. Então, assim, hoje a gente tem essa diferença, essa desigualdade, em função do nosso próprio egoísmo. Porque ainda pensamos muito em nós e nos nossos mais próximos, mas não pensamos no mundo. E hoje a gente vê o meio ambiente destruído, né? As pessoas passando por catástrofes cada vez maiores, as cidades, os estados, os países, né? E a gente percebe que essas pessoas que detêm esse dinheiro, que é provisório, daqui a pouco muda de mão, né? Porque todos eles vão morrer, como nós. Aqueles mais pobres, seremos todos iguais diante do túmulo, nos diz Emmanuel, você já falou isso uma vez, somos todos iguais diante do túmulo, não tem diferença. Essa diferença é o egoísmo que traz para a gente. Eu sou o cara, eu sou milionário, né? Eu comando, eu mando, o resto obedece. Isso tudo passa, porque nós, segundo o dogma da reencarnação, já tivemos também do outro lado, tivemos na nossa mão o poder, tivemos a riqueza e de repente não utilizamos da maneira correta, né? E hoje ficamos aqui jogando na Mega Sena, tentando ficar milionários para dizer que vai ajudar a casa espírita, né? Vai ajudar os irmãozinhos necessitados. Então nós já tivemos essa chance, né? E não aproveitamos, por isso que nós estamos aqui ainda. Então, nós estamos num período de transição, segundo os espíritos, né? Essa transição vai ser uma mudança de transformação moral da humanidade. Só de transformação moral. Porque a gente vê assim, mas os cataclismos, os desastres naturais, o mundo vai acabar por conta disso? Não vai acabar, né? E como disse Chico Xavier certa vez, Jesus nos diz que existem muitas moradas na casa do Pai. Muitas moradas. Se alguém apertar a bomba atômica e acabar com o nosso querido planeta azul, teremos outras moradas para viver. O problema é que a gente ainda é muito materializado. A gente ainda é muito apegado às coisas da matéria. E isso nos causa muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu tenho um rapaz que estuda comigo o Livro dos Espíritos, lá no Joana de Ângeles, e ele é uma das pessoas mais desprendidas que eu conheço. Porque ele já teve perdas terríveis na vida, e ele parece aquela história de Jó lá no Velho Testamento, né? Que perdeu tudo e continuou confiante em Deus, né? Obediente a Deus, às leis de Deus. Esse rapaz parece que é a encarnação de Jó. É impressionante. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, eu trouxe aqui a Gênesis, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, e trouxe uma mensagem de Emmanuel para a gente refletir sobre essa paz. Como a gente vive um momento conturbado, a doutrina espírita nos ensina que a paz para nós tem dois sentidos. Dois sentidos. O primeiro dele é um individual, a paz individual de cada um de nós, aquela paz interna, que eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, né? Cada um tem a sua paz e convive com ela.
E aquela paz do mundo, a paz social, a paz das relações entre as pessoas, entre os estados, entre as nações. Essa segunda sentido da paz é o que nós mais buscamos de forma equivocada, porque as duas se interligam. Nós temos que primeiro conquistar a paz em nós. Porque eu conquistando a paz, eu estando calmo diante de algumas situações, coisa rara que acontecia comigo, né, meu filho? Eu ficava muito nervoso. Então, quando você conquista a paz e não se abala diante das dificuldades, diante das aflições, diante dos problemas, diante das perdas, né? Essa paz contagia quem está ao seu lado. Porque esse rapaz que eu acabei de dar um exemplo aqui contagia os outros estudantes do Livro dos Espíritos no nosso curso. Porque ele transmite essa paz para a gente. Jesus transmitia essa paz para a gente. Transmite essa paz para a gente. Chico Xavier transmite essa paz para a gente. Madre Teresa de Calcutá, que era uma mulher de uma fraternidade sem fronteiras, né? Que é fundada pelo Wagner Moura hoje em dia com esse nome, né? Que é um espírita. Então, gente, essa paz, essa conquista íntima, ela contagia as pessoas. Os bons exemplos contagiam as pessoas. E nós temos muita gente fazendo coisas maravilhosas no mundo que atraem outras. Eu lembro que tem uma jovenzinha sueca, não sei se o nome é esse, é Greta Thunberg. É isso, filho? Greta Thunberg, é uma sueca. 16 aninhos, não sei se ela está mais velha, mas com 16 aninhos, eu acho que agora ela tem um pouco mais, ela resolveu parar a escola dela numa sexta-feira para ir para a frente do parlamento sueco para convencer os parlamentares do seu país a diminuir a emissão de gases de efeito estufa no planeta. Então é uma pessoa que se sentiu incomodada com as aflições do mundo e as aflições que o meio ambiente tem nos causado. Olha quanta tragédia, olha quantas mortes que nós estamos tendo pela seca e pelas enchentes. Quantas? Isso porque nós exageramos nos gases de efeito estufa. Essa jovenzinha de 16 anos parou a Suécia e ela foi seguida por milhares de estudantes. Durante muito tempo, às sextas-feiras, não tinha mais aula na Suécia. Porque ela ia para frente do parlamento. Até que eles começaram a falar, nós vamos fazer uma lei. Essa menina é muito chata. Ela já está atrapalhando os estudantes, a educação no nosso país, porque ela parava mesmo. Todo mundo começou a segui-la. Né? Falei do Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteira, um trabalho brilhante. É um moço do Mato Grosso do Sul, um jovem ainda, que resolveu ir para a África, né? Ajudar aquelas pessoas a terem uma profissão. Ele foi para lá para ensinar uma profissão. Saiu do Mato Grosso do Sul, foi para lá ajudar as pessoas a terem uma profissão. E começou a regimentar uma rede de solidariedade no mundo inteiro. E hoje ele tem sede do Fraternidade Sem Fronteiras em diversos países do mundo. E tem contribuído muito, pelo menos para a paz íntima, porque quem tem fome não tem paz. Não tem paz, sofre. E ele foi começar amenizando a fome, e depois falou assim, agora eu vou ensinar essas pessoas uma profissão. E estendeu isso para diversos países. Então é lindo de ver isso, gente. A doutrina espírita, conforme eu estava dizendo, voltando aqui para usar o nosso livro, no capítulo 3, capítulo 2, chama-se, e é Kardec que faz esses comentários. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O ponto de vista é o item 5, 6 e 7, quem quiser dar uma olhada em casa, tá, gente? O que é que o Espiritismo não fala sobre essa conquista, essa mudança de visão do mundo, para que a gente tenha paz? Ele fala assim, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Então Kardec abre o item dizendo que a crença que nós temos na vida futura, só essa crença, já nos dá uma fé inabalável no porvir. O que significa isso? Que se eu acredito que eu vou continuar existindo, por que eu vou ficar temendo, né, a violência e a guerra, ou o possível terceira guerra mundial? Eu não tenho que temer, né? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança. Se isso acontecer, eu estarei pronto para reencarnar novamente, se desencarnar. É só isso, né? Eu estarei pronto para reencarnar de novo.
Então o sofrimento na matéria é muito rápido. O pior é o sofrimento no mundo espiritual. Se eu desencarno revoltado, com raiva, com ódio no meu coração, eu não vou conseguir reencarnar muito rápido. Eu vou ter que primeiro me arrepender, que eu já falei uma vez aqui, né? O arrependimento é a primeira consequência do espírito revoltado. Tem que se arrepender. Depois que a gente se arrepende, a gente consegue então ter clareza daquilo que nós fizemos e elaboramos um novo projeto de vida para uma outra existência. Esse projeto é um projeto também que vai, além de nos evoluir, vai nos fazer sentir cada vez mais em paz. Então ele diz assim, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Muda ou não muda, gente? Quando você conhece, quem conheceu a doutrina espírita, quem está conhecendo agora, sabe do que eu estou falando. Muda a nossa percepção sobre os sofrimentos nosso e do nosso semelhante. Mas isso nos torna pessoas frias e insensíveis? Não, né? Nos torna cada vez mais sensíveis, mais sentimentais. Hoje nós sofremos com sofrimento alheio. Hoje a gente tem repugnância pela violência e pela guerra, que é uma ignorância, né? Allan Kardec pergunta, salvo engano, né, Liana? Questão 742 para frente, na lei de destruição, não é isso, Anselmo? Na lei de destruição, ele vai perguntar sobre a guerra, e pergunta se a guerra um dia terá fim no mundo. O que eles respondem? Sim, quando os homens compreenderem e praticarem a lei de Deus. E a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, a nele, acreditar nele, e ao próximo como a si mesmo. Assim resumiu Jesus, né? Então, a guerra terá fim. Agora, por que ela existe? Pergunta Allan Kardec para ele. Por que existe a guerra e a violência no mundo? A resposta também é muito clara e objetiva, não é? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E transbordamento das paixões. Transbordamento das paixões. A paixão, ela é necessária, né? Meu filho é apaixonado por arte, a minha nora é apaixonada por educação, né? Vocês são apaixonados por alguma coisa, a gente tem paixão pelo que a gente faz. Segundo os espíritos, o problema é quando a gente não controla a paixão. E Kardec até dá um exemplo interessante, né? Que a paixão descontrolada é um corcel descontrolado, né? É um cavalo, que na época, no século XIX, era assim. Então, quando o cavalo está descontrolado, pode acontecer qualquer coisa com você, né? Hoje em dia a gente pode pensar num carro, né? Que estiver descontrolado. Agora, quando a gente controla a paixão, quando a gente tem as rédeas da paixão na nossa mão, e não extrapola, não tem excesso, ela é boa. Porque ela movimenta a gente para o progresso, movimenta os mundos para o progresso. Então, a paixão é boa. O problema é quando ela descontrola. Ela é excessiva, né? Continua Allan Kardec. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Olha que coisa interessante, né? Então, essa nossa crença, aquele que se coloca só em pensamento, tá, gente? Na vida espiritual, a vida corporal, então, é uma rápida passagem. É uma rápida passagem. O nosso grande problema é nos conectarmos com essa vida espiritual. Essa é uma luta que a gente faz diariamente, né? Porque a gente tem apego, queiramos ou não, às coisas materiais. Eu gosto da minha casa, né? Eu gosto dos meus filhos, eu gosto da minha esposa, não quero perdê-los. Não quero, e eles também não querem me perder, né? Então, as perdas dos entes queridos também está lá no Livro dos Espíritos, é um tema interessante, está lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos. A gente tem que entender isso. Kardec ainda pergunta assim, o que acontece quando a gente fica aqui na Terra, depois que encarna um ente querido, desencarna um ente querido, e a gente fica aqui revoltado, choroso, lamentando? Eles sofrem. Eles sofrem demais. Porque sabem e despertam para a vida espiritual, sabem que a morte não existe, que eles continuam existindo do mesmo jeito que eles sempre foram aqui, e a gente aqui revoltado, se lamentando porque morreram. Isso não faz bem para o espírito desencarnado. Não estou falando nenhuma novidade, que eu acho que todos vocês conhecem, sabem disso, né, gente? Prossegue Allan Kardec aqui.
Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, o espírito encara a dificuldade da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então nós não vamos deixar de ter amargura, nós não vamos deixar de ter problemas, não vamos deixar de ter dificuldades, não vamos deixar de sofrer, mas aprenderemos a sofrer com resignação, né? Com confiança em Deus. Vou fechar o Evangelho, a hora está voando, coisa minha. Vou abrir uma página aqui, gente, do livro A Gênese, né? O último livro da codificação kardeciana, em que eles vão falar, são chegados os tempos, é o tema, né? Eu separei aqui 2 itens, tá? Para a gente conversar. A geração nova. Kardec diz assim: para que na terra sejam felizes os homens ou tenhamos paz, né? Precisa que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Vejam que interessante isso. Para que na terra, né, a gente seja feliz, ou a terra seja feliz, aqui só tem que ter espírito bom, né? Então é o que a gente falou da transição de um planeta de provas e expiações, onde o mal sobrepuja o bem, né, para um planeta onde o bem vai sobrepujar o mal. Então essa transformação vai se dar nas criaturas humanas. Então vão povoar espíritos bons, encarnados e desencarnados. Por quê os desencarnados? Porque os desencarnados influenciam a gente. Dentro do meio espírita a gente fala que é obsessão, né? É o nosso obsessor. Então quando a gente fala em guerras, em violências, né, a doutrina espírita, e o Emmanuel fala isso aqui, eu não sei se vai ter tempo de ler, uma mensagem chamada A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. Se não der tempo, vocês depois leem em casa, por favor, é linda demais, né? Então, por que os espíritos encarnados? Porque eles influenciam, inclusive, os líderes mundiais. Tem livre-arbítrio, esses líderes mundiais? Os comandantes das tropas que atacam um país, eles têm livre-arbítrio? Tem. Eles podem dizer não à influência, alguma, seja essa influência física ou espiritual, alguém que está falando com ele, ataca o outro país, ataca o outro país. Nós precisamos atacar por isso e por isso e por isso. Normalmente é um problema econômico, né, meu filho? Querem atacar por conta de poder, de ter mais, dinheiro. Tem algum interesse sempre por trás de uma guerra, sempre por trás de uma violência. Tudo tem um interesse, né? E eles falam que o desencarnado influenciam os líderes dessas nações. Eu lembro que no livro Nosso Lar, no capítulo 24, salvo engano, é apelo alguma coisa que chama lá no livro, o apelo maior, né? André Luiz está lá na colônia Nosso Lar, quando soa, em agosto de 1939, salvo engano, em agosto de 39, a primeira guerra foi em 1939 mesmo. A segunda guerra, 1939. Então, em agosto de 1939, soou uma sirene na colônia Nosso Lar. E aí André Luiz fala assim: o que está acontecendo? Chamam ele, mostram numa tela grandona o movimento para um conflito mundial. Um movimento. E esse movimento parte de uma colônia que está nas regiões umbralinas para a colônia de Nosso Lar. Parte de lá esse aviso, uma colônia que está dentro da região umbralina. Porque eles percebem que os espíritos estão influenciando determinados comandantes de tropa de alguns países para que eles entrem em guerra. Olha que coisa interessante. E aí, chega em setembro, salvo engano, foi em setembro, 1º de setembro, estoura a Segunda Grande Guerra Mundial no nosso país. E aí, esses espíritos têm aquele trabalho, quem viu o filme Nosso Lar, viu lá, né? Milhares e milhares de espíritos encarnados, o trabalho que dá, aquelas pessoas chegando, alguns destroçados, até na forma perispiritual, para serem tratados na colônia de Nosso Lar. Então vejam bem, eles avisam que os espíritos das trevas estão influenciando alguns comandantes, e esses comandantes influenciados influenciam um dos grandes líderes que a gente tem até preconceito, né? Eu acho uma bobeira falar o nome dele, que é Adolf Hitler. Foi influenciado de uma forma, né, tão grande, e ele já era beligerante, já tinha propensão a essa conquista,
os espíritos aproveitam esse estado, né, de pensamento, esse estado moral desse líder, e ele então promove a invasão em outros países, e acontece o que a gente já sabe na história. Então, gente, para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, porque do outro lado, no mundo espiritual, se a gente não tiver influência negativa, a paz estará estabilizada no mundo, né? É por isso que certa vez um orador espírita chamado Haroldo Dutra Dias, foi até criticado por isso, falou que o umbral está ficando vazio, e acabou recebendo críticas, porque o pessoal acha que ele está inventando coisas, mas ele tirou daqui, desse capítulo, ele explicou isso depois, né? É o entendimento natural, para que a gente tenha paz. Aqueles que são espíritos beligerantes, aqueles espíritos que desencarnam com ódio, com raiva do país em que eles vivem, eles não vão atuar no pensamento de outros. E aí a paz se estabelece na Terra. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica entre os habitantes do planeta. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Está explicado agora porque que o umbral vai ficar vazio? Ou as regiões trevosas em torno do nosso planeta? Porque eles vão ser imigrados para outros planetas em condições iguais a do nosso planeta quando começou, né, a sua transformação, que era um planeta primitivo ainda, né? Então serão transportados ou levados a um planeta ainda primitivo, para, como fizeram os capelinos, segundo o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é o nome do centro, né? Foram trazidos para o nosso planeta, né? Encarnaram naquelas regiões lá do Egito, do Oriente Médio em geral, para promoverem transformações que trouxessem progresso para o nosso planeta. E trouxeram, com a sua inteligência, né? Porque eles estavam num planeta chamado, né, Capela, em que eles estavam já prejudicando a transformação moral dos habitantes daquele planeta. Não poderiam mais lá conviver. Só para esclarecer. Irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Lindo isso, né? Aí eu vou passar para cá, ó. Kardec diz assim, no item 33 do livro A Gênese, são chegados os tempos. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Isso é uma mensagem importantíssima para nós. Importantíssima. Basta uma renovação, basta uma modificação em suas disposições morais. Uma modificação. Né? Jesus falou que a gente podia ter, se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o programa da nossa querida Eliane, né? Aos domingos, às 19 horas, às 8 horas agora, muito bom. Assistam, por favor, nas redes sociais, Facebook, Instagram, não é isso? Tá lá. Então, basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para que a gente remova os obstáculos da nossa vida. Uma fé pequena. E aqui ele está dizendo que basta uma modificação nas nossas disposições morais. A gente não vai se tornar santo da noite para o dia. Isso é impossível. Mas nós podemos ir eliminando os nossos defeitos, um a um, devagar, com calma, com paciência com a gente mesmo, alto amor. Eu errei, eu vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão à pessoa que eu errei. Se não for agora, que seja depois, né? Na hora que eu estiver com a cabeça mais tranquila. Desculpa, eu fui ignorante com você, me perdoe, eu te prejudiquei, agora eu quero te ajudar. A gente pode ir modificando aos poucos as nossas más inclinações, aos poucos. Não dá para se transformar como um Paulo de Tarso, né? Eu nem gostaria, por causa do sofrimento que ele teve que passar para sofrer a transformação. Conhecem a história de Paulo de Tarso, né, gente? Todos vocês, né? Muito sofrimento, não foi? Não é isso, né? Muito sofrimento, né? Aquela criatura passou para se transformar
um dos grandes divulgadores da doutrina de Jesus aqui no nosso planeta, mas sofreu muito, sofreu por demais. O único sacrifício que Deus nos pede hoje é que a gente não guarde ressentimento. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Que a gente não guarde ressentimento. Olha, só isso. Olha que sacrifício, só não guardar ressentimento. Não fique com raiva do vizinho que coloca um funk. Não fique com raiva daquele que te deu uma fechada no trânsito. Não guarda ódio, ressentimento dele. Fala, vá com Deus, meu irmão. Né? É difícil? É, né? Mas a gente pode tentar. Né? É disposição moral se modificando aos poucos. E isso é nas nossas relações, tá, gente? Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Olha só como é que é interessante. O mundo, ele tem influência perniciosa. A matéria tem influência sobre nós. Muito grande. Né? Muito grande. Então a gente tem que vencer essa influência que a matéria, essa atração que a matéria tem. Né? Eu quero ficar aqui, Ubatuba é lindo demais. Meu filho não gosta. Não gosta. Ele prefere Campinas. Mas a gente amou, né, Rose? A gente amou. Meu neto ama Ubatuba, porque ele vem aqui só uma vez por ano, é por isso que ele ama. Então, assim, gente, a gente ama essa natureza, a gente ama a beleza que o mundo nos oferece, né? Tem um poema de Amália Rodrigues, né, Gratidão, né, em que ela agradece, né, pela beleza que os olhos veem no altar da natureza. E é beleza, o mundo é belo demais, é muito lindo. E ele conclui assim, assim nem sempre os que voltam são outros espíritos. Olha que coisa interessante, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Somos nós mesmos que voltamos. Aquela pessoa belicosa, violenta, que a gente vê na rua, ele volta ao cenário da vida, né? E ele volta modificado. Porque a gente passa mais de 200 anos, segundo André Luiz, no mundo espiritual. É uma média, né? A gente vive mais lá porque demora para a ficha cair. Nós somos tão ruins que demora para a ficha cair. Eles têm que insistir, né? É curso, é treinamento, né? É viagem para outro planeta, vem aqui na Terra, ajuda alguém, põe para trabalhar. A gente não para no mundo espiritual, né? Até que um dia a gente vai estar habilitado a retornar a essas hostes aqui. Para fazer tudo de novo? Não, para continuar da onde nós paramos. É um progresso incessante. Então, esses espíritos que voltam não são espíritos novos, são os mesmos que aqui habitavam, né? Então, gente, o homem violento de hoje vai ser o anjo da guarda de amanhã. Segundo nos ensina a doutrina espírita, pela lei do progresso. O homem violento de hoje vai ser o anjo de amanhã. Então, que a paz do mundo não só seja por nós, né, vista com outros olhos, com outro ponto de vista, mas a paz interior, que a gente conquiste ela diante das violências, das guerras que aqui estão, que a gente possa emitir bons pensamentos, vibrar de forma positiva para a conquista daqueles irmãos que ainda estão endurecidos, com coração de gelo ou de pedra, porque nós já tivemos um coração de gelo e um coração de pedra. Então, mas que a paz do Cristo possa habitar em cada um de nós, todos os dias da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Porque ele disse para nós, eu tenho a paz, eu tenho a paz. A minha paz vos dou, mas não dou a paz que o mundo vos dá, porque essa paz é ilusória às vezes, né? Mas aquela que a gente conquista vai nos ajudar a superar todos os problemas e todas as dificuldades da nossa vida e vai nos impulsionar a ajudar o progresso do mundo, porque nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos, como Jesus nos ensinou. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho em me ouvir. Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Vai ter uma musiquinha aqui para a gente sair daqui com o coração mais leve.
E eu trouxe essa música em homenagem a Maria José, que sempre faz isso no final das palestras dela, em homenagem à minha esposa, que sempre coloca uma canção que nos estimula, né, a fazer o bem, e essa aí vai nos estimular a conquistar a paz. Eu acho, né? É uma música de 1991 do Michael Jackson, que o grupo que eu mais amo, que chama Roupa Nova, fez uma tradução chamada A Paz, né? E eu pedi o Diego para passar aqui para a gente refletir e sair mais leve daqui. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez,
Boa noite a todos, queridos irmãos. Convido a todos vocês a fechar os nossos olhos, continuar, com essa elevação do nosso ser, do nosso pensamento. Agradecer essa oportunidade bendita de estarmos todos reunidos nessa casa que tanto nos acolhe, com tanto amor, a espiritualidade divina que aqui está presente, aos nossos irmãos desencarnados que tanto nos cuidam, olham por nós, nos auxiliam. Agradecer por todo esse ensinamento que nos é passado nessa bendita casa. Agradecer pela sua existência, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Agradecer aos seus fundadores. Eu sou muito feliz de estar nessa casa, de poder estar compartilhando essa oportunidade de ensinamento, da evolução do nosso ser. Sou muito grata mesmo, esse lugar que eu sempre quis entrar e que aqui estou trabalhando com muita alegria. Então, convido a todos a continuar com o nosso pensamento elevado, que agora, na hora do passe, nós possamos receber toda a graça desse momento que nos é concedido, possamos levar essa paz aqui nos doada para os nossos lares, para que o nosso lar também seja um farol dessa luz que a gente obtém aqui nesse lugar sagrado. Convido a todos a fazer a prece que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.